Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, Estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje nós temos novamente a satisfação e a honra de podermos conversar com o professor Alberto Borges Matias. O professor Alberto Borges Matias tem nos prestigiado ao longo desses nossos 12 anos de programa já, sempre nos fornecendo entrevistas com temas absolutamente pertinentes e indicando cenários aí que podem fazer com que os empresários, os produtores, também os representantes da academia possam ter informações fundamentais para poderem entender todo o processo econômico. Professor Alberto, obrigado pela oportunidade de mais uma vez podermos conversar consigo. Eu que agradeço a gentileza, né? Nós já temos aí uma década pela frente. Então, agradeço todo o período a você e a quem nos ouve ver durante todo esse tempo. Eu vou fazer uma confidência, só entre nós e o telespectador. Essa semana eu já tinha reservado esse espaço para mim, para nós agendarmos a entrevista consigo. O senhor sempre tão gentil, é só pedir, a sua secretária já marca, já agenda a entrevista. Mas eu estava lendo os jornais, e eu li duas notícias seguidas assim que me fizeram lembrar todas as entrevistas que eu tenho feito consigo ao largo desse período nosso aqui. A primeira notícia era o presidente Bolsonaro afirmando que a redução da taxa Selic já havia trazido para a economia brasileira, para o governo brasileiro, uma economia de mais de 69 bilhões de reais. Essa era uma notícia, a agência Reuters. A segunda notícia, BBC Brasil, onde o presidente Bolsonaro falava, olha, a economia na redução da taxa Selic, a economia que o governo brasileiro vai ter, vai ser de 1 bilhão de reais por dia. Por que eu faço esse comentário? Porque o senhor sempre tem dito, relembrado, insistido de que o problema do Brasil é a dívida interna e a taxa de juros, não é? Eu fico imaginando quantas vezes o senhor tem repetido isso ao longo dos últimos anos, sem que nenhum presidente, nenhum ministro da Economia tenha feito absolutamente nada. E agora a gente está começando a ver um resultado. Sim, vamos lá, vamos a alguns pontos. Se nós olharmos um histórico até 2014, mais ou menos, de juros, numa década anterior, nós estávamos falando em um pagamento na faixa de ao redor de 20 bilhões de reais por mês. 20 bilhões de reais por mês. Após 2014, ocorreu um pulo de mais 35. Ou seja, um pulo de mais 1 bilhão por dia. Então, quando o presidente fala desse 1 bilhão por dia, como meta, é isso mesmo. Vamos fazer uma comparação. O caso da Petrobras, da Lava Jato, nós estamos falando em 7 bilhões de reais em muitos anos, quase uma década. Aqui é 1 bilhão por dia. Né? É o maior desastre brasileiro. Esse foi o grande desastre da economia brasileira. Mas não quebrou o país. Eu acho o mais impressionante é que não quebrou o país. Então, agora precisa acertar. Então, essa queda da Selic, ela acerta aos poucos, né? Porque essa economia agora de 50, 60 bilhões no ano não é nada perante esse valor todo. Agora, isso só vai acontecer gradativamente porque as instituições financeiras, quando assumiram o Ministério da Fazenda e o Tesouro Nacional, colocaram títulos de longo prazo com as taxas malvadas lá de trás. As elevadas taxas Selic. Então, isso leva um tempo ainda para ser absorvido, exceto se o governo tomar outras providências, como, por exemplo, fazer uma tributação extra desse ganho extraordinário. Tá? Pode ser uma possibilidade. Então, veja, o presidente está certo quando coloca isso, matematicamente é visual isso no orçamento brasileiro.
Então, prezo que agora estejamos caminhando para um ponto melhor. E o ponto melhor de tudo isso é que essa redução da taxa de juros vai permitir a redução da tributação. Eu já falei anteriormente, a tributação do Brasil é tão elevada, não é para pagar despesa relevante nenhuma, é para pagar juros. Né? Então, nós não estamos fazendo uma arrecadação e volume de recursos no setor público para fazer grandes investimentos para construir um futuro melhor. Ele está emperrado pelo pagamento dos juros. Ainda em depoimentos, declarações, entrevistas suas aqui para o Brasilagro, duas questões. Vamos voltar novamente para o final do ano passado. Antes da aprovação pelo Congresso do plano da reforma previdenciária, o senhor dizia que a redução do déficit da Previdência era ínfimo em comparação à questão da taxa de juros. E uma outra questão ainda, o senhor apostava firmemente no ministro Paulo Guedes, até porque o senhor conhece pessoalmente, foram professores juntos no INSPER, e o senhor dizia que esse ministro vinha com outro olhar, vinha com outro objetivo, o que poderia efetivamente fazer com que a economia começasse a ser vista com o respeito, com a dignidade que precisa ser vista. Quer dizer, o que a gente assistiu nessas últimas décadas com praticamente todos os ministros da Fazenda foi uma desordem e um apoio inexplicável ao sistema bancário. Quer dizer, os balanços dos bancos continuam tendo, sim, lucros exorbitantes, diferentemente de quem produz. Sim, esse ciclo de lucros exorbitantes do sistema bancário está acabando. Né? Então, com essa queda de juros, você já nota a queda também representada nas operações de crédito. Só para se ter uma ideia, você tem uma troca enorme de financiamento internacional por financiamento brasileiro. Então, isso significou uma mudança na taxa de câmbio também. Então, uma parte da taxa de câmbio é função da troca de dívida. Porque a dívida em moeda nacional, além de não ter a variação cambial, ela ainda tem taxas menores. Então, veja, o Brasil está se enquadrando rapidamente no resto do mundo. Obviamente, isso vai trazer uma série de adaptações para o Brasil. Por exemplo, por que eu vou precisar captar recurso no BNDES se a taxa de juros lá está maior do que a do sistema bancário? Olha só, quando é que a gente pensou nisso? A própria área agrícola, você tinha essencialmente o Banco do Brasil na sustentação de todo o financiamento. O sistema financeiro agora já concorrendo com o Banco do Brasil na própria área agrícola. Obviamente não tem a experiência que o Banco do Brasil tem, mas vão ganhar espaço e o Banco do Brasil precisa se preparar para essa concorrência maior. Então, sim, são mudanças radicais na dimensão da economia brasileira. E que a economia, o produtor rural, o produtor industrial precisam se acostumar a isso. E também precisam acostumar a repensar sobre a própria análise da economia. A análise da economia ela é razoavelmente objetiva e normalmente os empresários caem em algumas definições de economistas que são formados dentro da ideia do sistema bancário. Já falei isso em algumas associações, inclusive. Então, precisamos tomar um certo cuidado. Precisa ter uma isenção de interesses de outros segmentos da economia quanto à interferência nos nossos próprios segmentos de produção. Quando o senhor fala que o sistema bancário já não é mais o mesmo, o cenário não deixa de ser o mesmo, eu relembro que essa semana, e o Brasilagro publicou isso, uma notícia dizendo que o Bradesco já está investindo agora também em uma nova atividade, comercialização de energia elétrica. Ou seja, o próprio portfólio de negócios dos bancos começa a sair da área financeira também. Sim, e você pegar a área do Itaú, o Itaú tem uma área industrial forte que agora começa a ter uma retomada. Mas isso nós só estamos sentindo o começo. Na minha opinião, nós vamos ter um impacto grande com a entrada de bancos internacionais. Eu sempre disse que bancos internacionais de peso, com operações significativas, normais para o mercado internacional, só estariam vindo para o Brasil quando o Brasil tivesse taxas de juros mais baixas.
que é diferente do que se falava em termos, porque se falava exatamente o oposto. A taxa de juro alta representa risco elevado. Então, quando uma instituição financeira vai para um país onde as taxas de juros são altas, o risco dele aumenta no mercado internacional. Então, alguns preferiram até sair do Brasil para não ter um aumento do seu risco internacional na captação de recursos em outros países. Nós tivemos uma semana turbulenta com relação ao câmbio, com relação ao dólar. O ministro Guedes falando que era bom o dólar alto, que permitiria até as empregadas domésticas poderem, com suas famílias, ir na Disney. E o presidente Bolsonaro, em contrapartida, já horas depois, disse que estava achando que estava um pouquinho alto demais. O que o senhor vê em relação aí ao dólar? Veja, a projeção do mercado financeiro é que nós estejamos estáveis na taxa ao redor de 4,10 até 2023. Portanto, o próprio mercado financeiro, na sua pesquisa, está indicando que esta taxa ela será reduzida. Será reduzida em termos de valorização do real, tá? Um pouco. Se você pegar um histórico de cerca de 50 anos da taxa brasileira, nós vamos estar falando em algo como 3,60. Um pouco mais valorizado do que se tem agora. Então, esta taxa é bastante adequada para o padrão brasileiro. Uma taxa ao redor de 4,10 para exportação, ela é fantástica. Agora, aquelas áreas que não conseguirem se viabilizar em termos de produtividade a 4,10, aí eu lamento informar, mas elas não seriam viáveis, tá certo? Mas a grande massa é altamente viável. E na área agrícola, com a competitividade agrícola que nós temos no país, você tem uma chance importantíssima de bater recorde atrás de recorde na produção de grãos e nas diversas produções dos diversos ciclos agrícolas. Professor, uma discussão que ela ficou evidente no Fórum Internacional, no Fórum Global de Davos, é a questão ambiental. O que se percebe que há um movimento cada vez mais forte, principalmente perante a opinião pública, na relação ambiental, industrial e agrícola. O senhor acha que essa é uma tendência passageira ou essa é uma tendência que vem para ficar? Não, essa é uma tendência definitiva. Veja, nos mercados, quando você faz aquisição de produtos, por exemplo, produtos agrícolas, você está preocupado na manutenção daquele fluxo. A ideia de geração de valor nas empresas é uma ideia de longo prazo, um fluxo de caixa livre durante um longo tempo. Para que isso aconteça, você precisa garantir a produção. Então, a questão ambiental ela vai nessa linha, veja, porque se o produtor não estiver atento à manutenção ambiental, ele inviabiliza esse fluxo de caixa constante, né? Então, essa é uma tendência de longo prazo, ela vai permanecer. No caso brasileiro, eu vejo que a questão ambiental ela é altamente positiva. Veja, na área agrícola, você tem muito mais notícia pessimista do que a realidade. A França, outros países, eles apresentam análises totalmente equivocadas sobre a questão ambiental brasileira. Ok, nós temos problemas muito localizados e significativamente localizados em unidades de menor porte. Não é? E aí as unidades maiores, as associações de classe precisam ajudar esse pequeno, médio produtor também a se inserir na manutenção da questão ambiental. Não é? Mas essa questão ela veio para ficar. Isto é importante e é importante nos relatórios de apresentação das empresas brasileiras a seus clientes internacionais que isso seja colocado com destaque. Nós tivemos aí nos últimos dias aí o surgimento aí do coronavírus, trazendo já um impacto altamente significativo, não apenas à economia global, mas inclusive junto às exportações brasileiras para a China. Parece que ninguém estava preparado para uma crise desse tamanho. Se falava em guerra comercial Estados Unidos e China, houve um acordo e de repente aparece esse vírus. Isso mostra o despreparo para situações como essas? Ou realmente foi alguma coisa inusitada que veio também e pegou todo mundo de surpresa? Veja, quando nós fazemos uma análise desse tipo, a gente tem duas condições de circunstâncias. Uma que eu classifico de risco e outra que eu classifico de incerteza. A de risco é onde você consegue fazer determinadas comparações com algo similar e tirar algumas análises. A incerteza, você não tem informação nenhuma. Aquilo estoura. Então, está me parecendo que
estão sendo feitas análises de forma despreparada do coronavírus. Se nós pegarmos o coronavírus, nós estamos falando de uma gripe. A Covid-19, que é a variante, ela é uma gripe. A letalidade dessa gripe, eu diria que é a menor letalidade de todas as gripes já apresentadas. Ela é de 2%. Tá? Só que a propagação, isso não foi aferido, mas a propagação parece que ela é muito rápida. Então é como se você pudesse ter a possibilidade de ter a China completamente gripada durante um período onde você pararia tudo. Não é? Mas os índices de letalidade são baixos e, por conta disso, indica que o risco tão elevado que se falava desse processo de vírus não é assim tão elevado. A China tomou precaução em circunscrever a ação em Wuhan e Hubei. Wuhan é uma cidade dentro da província de Hubei. Tá? É como se nós estivéssemos falando de um estado Hubei e de uma cidade ali dentro, que é Wuhan. Ela é uma parte historicamente central da China, tem muita história ali na ponta. Economicamente, nós estamos falando ali em uma base de produção da indústria automobilística. Então, por exemplo, a produção de peças para as montadoras francesas é toda feita ali. Então, a indústria francesa paralisa. Tá? A exportação de peças para o resto do mundo, carros brasileiros que tenham peças produzidas na China, também vão ter sua linha de montagem parada. Tá? Você tem indústria na Coreia do Sul que já paralisou a produção também. Então, essa ponta. Você tem uma produção têxtil forte ali naquela região. Você tem produtos químicos também, uma produção forte ali na região. Então, a entrada de produtos químicos para o Brasil e produtos químicos que possam ser inseridos como componentes para a produção agrícola, você também vai ficar parado. Você tem o maior fabricante de cabos de fibra ótica ali. Então, diria assim que essa expansão, por exemplo, de 5G no Brasil, cabos para expansão para a Amazônia, etc., vão demorar um pouquinho mais para serem feitos. Aquela produção que tiver necessidade de impacto de fibra ótica na própria área de produção rural, também vão ter problemas e o custo disso vai crescer. Placas para celulares, para conjuntos eletroeletrônicos, a grande produção também é naquela região. Então, máquinas agrícolas mais modernas podem ter problema de produção. Tá? Então, assim, você vai ter impactos. Tá? Agora, a saída do vírus de lá para o resto do mundo, ela é inexpressiva. E os casos que se teve, que foi o caso na Tailândia, por exemplo, e no Japão, são casos de pessoas de extrema idade, onde a gripe levou a pessoa, que acontece no processo de gripe também. Então, não dá para dizer que seja exatamente o efeito desse vírus, tá certo? Então, isso paralisa turismo para lá e de lá para fora também, mas está restrito a esses aspectos. Então, assim, aparentemente, e eu vou lá analisando sobre a ótica de risco, você tem um exagero nas análises que estão sendo feitas. E aí, em pouco tempo, isso se resolve, na minha opinião. Tá? Voltando à questão da nossa economia interna, o presidente Bolsonaro, há poucos dias aí, fez um desafio para os governadores baixarem o ICMS no preço da gasolina e do diesel, e, em contrapartida, ele baixaria também o imposto federal. Tecnicamente, isso é viável, professor? Veja, viável é. Eu não acredito que seja possível. Nós temos os estados em grave situação financeira. E aí, em parte, nós estamos falando do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, que são casos mais críticos. Então, nesse aspecto, veja, não há como haver uma redução de carga tributária sem uma compensação aí. O que o presidente, na minha opinião, o que o presidente está tentando transmitir é uma ideia pré-reforma tributária, da necessidade de se discutir. Por quê? Porque havia uma posição muito contrária de governadores
a discussão de uma reforma tributária. A reforma tributária que virá, que será apresentada, ela não trará redução de tributação. Tá? Ela trará uma organização da tributação, uma facilidade da tributação. Você pega o ICMS. Tem alguém nesse país que entende o ICMS? Com tantas variações, inclusive contrárias entre si. Mas nem a Receita explica isso. Tá? Então, você precisa organizar. Então, a tributação virá sobre essa ótica. Agora, a discussão para a redução do ICMS é uma discussão política nesse momento, na minha opinião. O senhor está dizendo que a reforma tributária que está se desenhando aqui, que parece que em 2 semanas, segundo o ministro Paulo Guedes, vai ser encaminhada ao Congresso, ela não traz redução de impostos, porque a expectativa é que a reforma tributária traria redução de impostos. Não, na minha opinião, não trará redução de impostos. O que trará redução de impostos é a redução do pagamento de juros pelo governo federal, que poderá ser transitada por redução de alíquotas nos anos seguintes. Então, o que eu vejo? Nesse momento, a reforma tributária iria organizar os tributos. Nós temos um excesso, uma quantidade excessiva de tributos. E depois, dentro da regra de arrecadação de cada tributo, você tem tabelas. Essas tabelas, conjugadas ao número de tributos, eleva a mais de 1.000 situações de pagamento de impostos no Brasil. Isso é absurdo. Tá? Então, você precisa organizar. Agora, depois que organizar, com a redução dos juros pagos pelo governo, lá na frente você poderá ter redução de alíquotas por parte do governo federal. Os governos estaduais eles estão muito atingidos pelo problema da previdência do setor público. De novo, então isso ainda não tem assim, uma solução definida, tem um ensaio da solução, isso já foi apresentado, mas não tem a solução definitiva. Qual é que seria, professor Alberto Borges Matias, na sua ótica, a reforma tributária ideal? A reforma tributária ideal é aquela que sai de uma negociação da sociedade com o governo. Então, uma sociedade precisa apertar o governo, os empresários precisam apertar o governo precisa se explicar. E com a adequação, mas uma melhor organização da arrecadação tributária, você terá mais condições de fazer isso, porque hoje é até difícil de você fazer uma discussão tributária. E se você ficar num determinado ponto minúsculo da arrecadação tributária, você tem impactos em todas as demais. Então, precisa discutir isso de forma mais adequada. Você tem 3 projetos que estão sendo apresentados, mas todos indicam uma discussão de redução da quantidade de impostos, reorganização da arrecadação. O fato do governo ter desistido da reforma administrativa pode prejudicar o objetivo maior de se fazer uma reforma tributária mais justa? O governo não desistiu da reforma administrativa, né? Na verdade, o que o governo indicou é que ele não enviará a proposta de reforma administrativa para o Congresso, que isso partirá do Congresso. Obviamente, o partido do governo levará a proposta do governo para dentro do Congresso Nacional. Então, só essa visão. E essa visão é para que o Congresso, com a força que tem, possa fazer uma discussão com o funcionalismo público. Tá? É mais nessa linha. Nós temos acompanhado ao largo das últimas décadas aí, o executivo forte e o executivo muitas vezes comprando os apoios no Congresso Nacional. O que se vê agora é um pouco diferente. Como é que o senhor vê essa nova divisão de forças aí entre Senado, Câmara Federal e o Executivo? O poder legislativo e o executivo estão se juntando bem e o judiciário em parte também. O maior problema na estrutura governamental do país, na minha opinião, é o sistema judiciário. Ele precisa ser simplificado e precisa ganhar um conceito de produtividade. Não é possível que a gente tenha causas de tão longa data de processamento dentro do sistema judiciário. Não é possível que isso aconteça. Um país desenvolvido é um país que tem um sistema judiciário eficiente. Tá? Eficiente no prazo, eficiente nas decisões, eficiente no seu procedimento como um todo. No Brasil, nós não temos isso. Isso é muito lento. Você tem casos onde você vê um determinado crime sendo feito, que vai acontecer um processamento disso durante 10 anos. Isso não pode acontecer.
O problema da segurança pública brasileira é um problema de ineficiência do judiciário. As pessoas não têm receio da dissolução do judiciário. Você hoje tem, inclusive, na lei, o direito de matar uma pessoa. Assim, objetivamente. Então, isso não faz sentido. Nós temos um sistema de processos legais, penais, civis, etc., que são ineficientes. Isso precisa ser alterado. A parte do legislativo, que era um grave problema, principalmente de corrupção, isso foi reduzido. Foi reduzido e está permitindo que o executivo e o legislativo trabalhem em conjunto. Veja o conjunto de leis importantes que emanaram desse jogo novo de poder no ano passado. Então, isto é relevante. Quando o senhor fala de crimes cometidos que levam décadas para serem solucionados, nós temos também demandas judiciais de produtores, principalmente os produtores agropecuários aqui, que têm também demandas interessantes, demandas importantíssimas. Essa questão da discussão do frete, que também continua sendo empurrada à frente, também que não tem solução em função dessa morosidade do judiciário. Sim, e mais, o judiciário precisa entender o sistema capitalista. O judiciário não entende o sistema capitalista. O sistema capitalista é o melhor sistema socialista. Vamos lá. Quando você tem uma empresa com uma margem líquida, última linha, ao redor de 5%, 6%, você se dá por feliz. Se tiver 10%, você pode soltar fogos. A média das grandes empresas brasileiras é 5%, mais ou menos. O setor de varejo trabalha ao redor de 2%. O setor atacadista ao redor de 0,5%. Veja só, se lá embaixo eu estou falando de 2% de resultado da companhia, 98% foi para os outros. Os outros quem? Governo, funcionários, bancos, fornecedores, todos os envolvidos com aquela organização. Então o sistema capitalista é o mais socialista possível. O sistema judiciário não entende isso. Na sua formação básica, as escolas de direito, elas emanam uma discussão socialista, comunista muito forte. Isso arrebenta qualquer país. Não é por aí. Precisa ter uma formação diferenciada. O sistema judiciário precisa entender o sistema capitalista e, a partir daí, definir decisões em benefício de toda a sociedade pela evolução do sistema capitalista. Vamos lá. Quando você tem uma determinada empresa que está sendo questionada no judiciário, o judiciário não teme em nada bloquear aquela empresa. Bloqueia, fecha. Bloqueia os bens de todo mundo. Veja, o maior benefício daquela empresa é o seu funcionamento. Se o funcionamento estava irregular, então que o judiciário trate de ajustar o funcionamento. Se os donos estavam irregulares, então que se tire os donos daquela empresa. Veja as grandes empresas envolvidas no caso da Lava Jato. Muito bem. Por que não houve uma transferência de capital dessas empresas para o governo? Elas geraram um prejuízo de tanto para o governo. Muito bem. Então, transfira esse tanto de ações para o governo. O governo passa a ser um acionista e, em seguida, ele revenda essas empresas no mercado, essa participação societária. É um processo muito mais eficiente. Na hora que você entender o sistema capitalista, você toma as decisões de uma forma muito melhor. Você paralisar uma empresa significa destruir o valor daquela organização, significa destruir, às vezes, milhares de empregos que estão ali. Significa colocar, às vezes, o país na mão de organizações concorrentes internacionais naqueles diversos mercados. Não há sentido. Então, nós temos que repensar também o judiciário. Acho que esta é a grande fase. Essa é a grande diferença que está faltando no Brasil. Ainda de reforma, professor Alberto Borges Matias, a reforma trabalhista, houve toda uma marola no entorno dela quando lançada, houveram discussões ásperas aí de ambas as partes, tanto do capital quanto do trabalho, foi implementada e eu queria que o senhor avaliasse os resultados dessa primeira grande reforma do governo Bolsonaro, que trouxe aí um impacto diferente e parece que melhorou um pouco a relação capital-trabalho no país. Sim, primeiro que você tranquilizou a relação capital-trabalho. Segundo, você gerou novas oportunidades. Então, por exemplo, você poder contratar pessoas por tempo não total, não completo, em dias, horários, etc., acertado entre as partes,
E isso gerou aí um aumento de emprego em diversas localidades, principalmente para segmentos de serviço, não é? Você pega final de ano você tem também a parte de sazonalidade durante a semana, na parte de comércio. Então você consegue ajustar essa demanda a esse ciclo de trabalho de necessidade, sem onerar o consumidor final, porque você acaba reduzindo o custo e passando ao consumidor final. Aumentando a renda relativa do consumidor final, você tem uma geração, um aumento de demanda, que gera novos empregos na outra ponta. Eu atuo com o sistema varejista, sistema industrial, e eu vejo isso acontecendo direto, não é? Você tinha empresas que estavam na faixa de 6, 7 mil funcionários, já estão indo para 9 mil funcionários. Tá? E isto com o ajuste dessas condições. Então, essas mudanças permitiram uma negociação mais efetiva entre as partes. E isto é positivo. Que outras mudanças o senhor consegue enxergar que seriam necessárias para que essa nossa economia pudesse realmente se ajustar e partir aí para um crescimento global? A menor participação do Estado. Isso está sendo feito. Está sendo feito um programa grande de privatização. O Estado precisa interferir menos nas condições capitalistas do próprio mercado brasileiro. Não é? Recentemente, o presidente Trump tirou o Brasil da lista de países em desenvolvimento. Então, podemos nos considerar um país desenvolvido. Então, precisamos mostrar isso. Precisamos ter cara de país desenvolvido. Não é? Então, a menor participação do Estado se intrometendo na gestão das organizações, na gestão de capital e trabalho, é muito mais efetivo. Tá? Não pode ser do jeito que nós temos hoje. É muita intromissão e um custo muito alto para todos os segmentos, seja para a educação, seja para a saúde, seja para os negócios diretos, seja no sentido da tributação, da área trabalhista. Veja, você tem interferência, os códigos legislativos são imensos para todas as áreas. Precisa reduzir. Eu acho que esta é a grande mudança que nós temos que ter no Brasil e já está mudando. Como professor, como pesquisador e como profissional muito bem informado, que orientação o senhor daria para o produtor do agronegócio brasileiro? Presidente, você tem aí diversas atividades, diversos pontos de análise. Mas já que nós falamos da área governamental, eu vou mudar de ponta. Porque senão fica um foco muito de que o culpado é o governo, de que ele fez muitas coisas erradas durante todo o tempo. Não, nas empresas nós temos muitos erros. A empresa brasileira, a grande parte da empresa brasileira, morre de 20 a 40 anos. São raros os casos acima de 50 anos. Isso por quê? Por causa de desorganização interna. Eu vou em muitas empresas onde até hoje o empresário considera a contabilidade como algo essencialmente fiscal. Eu informo para todo mundo, ó, não é. A contabilidade é a base da sua gestão. Então, entenda isso. Participe de eventos onde as grandes empresas apresentam seus resultados como uma empresa de capital aberto. Participe via internet dessas apresentações, só para visualizar. Prestação de contas, governança, são pontos de alta relevância. Não é? A discussão da sucessão. Não é para fazer a discussão da sucessão quando estiver sucedendo. Tem que ser feito muito antes. Tem que se formar as pessoas, os descendentes, para isso. Então, vamos olhar também os nossos problemas internos. Os negócios estão a economia está crescendo, os negócios estão crescendo, nós vamos precisar de mais pessoas qualificadas. A qualificação do setor público é ruim, nós precisamos entrar nessa discussão também. Os empresários precisam discutir sobre a formação nos municípios, nos estados. O sistema de saúde tem suas deficiências, mas ele está razoavelmente bem estruturado, então precisa também fazer essa adequação. Ou seja, o empresário precisa tomar conta do seu país, das suas pessoas. Se eu tenho lá 8 mil pessoas trabalhando, eu preciso estar atento a essas 8 mil pessoas. Aquilo que eu produzo aos meus clientes, aos meus fornecedores. Né? Uma cervejaria onde um componente pequeno acabou com ela. Então eu preciso estar atento aos fornecedores, desenvolver fornecedores. Eu tenho grandes empresas onde existe uma área de desenvolvimento de fornecedores.
onde os clientes, que às vezes podem não ter capacidade de gestão, a empresa ajuda no processo de capacidade de gestão. Então, assim, nós também temos nossos problemas internos. O lado do governo é um lado importante, mas nós temos o nosso interno. O senhor é um especialista na formação de novos talentos, a sua carreira na USP, na FEA USP, ela mostra isso. A admiração que os seus ex-alunos e alunos sempre tiveram consigo, com as suas ideias, com a sua visão diferenciada, não apenas do país, mas do mundo todo. Recentemente, o ex-governador do Espírito Santo e ex-senador também pelo Espírito Santo, Paulo Hartung, que hoje preside o IBA, o Instituto Brasileiro de Árvores, que é o setor que engloba aí a indústria de celulose e papel, fez um artigo muito interessante, me chamou realmente a atenção por partir de um político. Hoje ele é um executivo que representa um dos setores mais importantes da economia brasileira. Mas ele, nesse artigo, professor, ele destacava a importância dos empresários em investir na formação de novas gerações de lideranças políticas. E eu lhe faço a seguinte pergunta: não faltaria também para os nossos empresários, para as nossas associações que representam os produtores, uma preocupação em formar novas gerações de líderes do agronegócio brasileiro? O Paulo é um cara muito inteligente e competente. Tá? E as ações que ele fez no Espírito Santo, bastante positivas. O agronegócio já demonstrou em diversos núcleos, em diversos municípios, a sua competência na gestão política, na gestão da atividade pública. Esses exemplos precisam ser copiados para o Brasil inteiro. Nós temos áreas onde os produtores rurais participaram da redefinição da estrutura educacional daquele município ou daqueles municípios, na redefinição do sistema de saúde. Como é que você faz isso? Você contrata gente boa, você tem gente boa para todas essas áreas, já sabe o que precisa ser feito e trate de fazer. A mesma administração que você aplica às propriedades rurais, às empresas rurais, faça também no setor público, porque você será beneficiado. Se o município tiver problema na sua gestão, ele vai aumentar o ISS, vai aumentar a arrecadação em cima de você, produtor. Não tem jeito. Então, assim, precavenha-se, administre também e participe dessa gestão do setor público. Professor Alberto, infelizmente a gente trabalha com horário, temos um horário rígido para começar, mas para terminar também. Sempre é um prazer muito grande conversar consigo. A gente sai daqui iluminado e o telespectador da mesma forma, com essa gama de conhecimentos e essa forma diferente que o senhor tem de olhar aí não apenas a economia, mas a própria relação humana, a relação capital-trabalho, a relação a expectativa que os produtores devem ter, a orientação para que eles possam organizar melhor o seu olhar para poder crescer e para poder até se manter. Muito obrigado pela oportunidade e eu espero que em breve a gente possa voltar a conversar. Eu que agradeço a gentileza do convite e agradeço a quem nos viu, nos ouviu pela paciência até esse momento. Muito obrigado. Você, telespectador amigo, nossos agradecimentos também. Voltamos na próxima semana com novos entrevistados. Até lá, muito obrigado.